Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque, esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. E hoje recebo Joca Guanais, um dos nomes mais respeitados da publicidade e da comunicação brasileira, com uma carreira construída em algumas das maiores agências do país e do mundo. Foi diretor de convergência da DM9, vice-presidente da Macan, Ericsson e da JW Thompson, além de atuar no Grupo ABC. Premiado em festivais internacionais, mentor de startups e projetos sociais, Joca é reconhecido por sua visão estratégica sobre marcas, criatividade, inovação e o futuro da comunicação na era da inteligência artificial. Joca, obrigada, é um prazer te ter aqui. Obrigado a você, Lilian. Obrigada. Obrigado a todos da LPA e Você. Muito prazer de estar aqui, muito feliz de estar participando desse programa que faz 2 anos, né? Já comemoramos 2 anos, está sendo uma experiência incrível, levando legado, levando transformação, deixando um legado. E é um prazer ter você aqui. Você é um nome tão relevante que transforma tantas empresas, impacta tantas vidas. E a gente estava conversando, você não olha só o aspecto do negócio, você olha também a transformação realmente do negócio, você olha o início do negócio, você olha também o aspecto social. E ter essa visão cross é muito interessante. Não é a entrega de um produto ou um serviço, é a transformação daquilo, né? Olhar para frente. E ele me trouxe tantos insights aqui, gente, numa conversa inicial que vocês têm que acompanhar esse episódio, que com certeza vai transformar a sua vida, o seu negócio, a sua forma de pensar, porque ele é uma pessoa extremamente inteligente, assim. Pelo pouco que a gente já conversou, foi incrível. Mas eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória, porque para liderar tantas agências, atuar tanto, criar tanto, tem toda uma história, ninguém começa do nada. Deus dá dons, mas a gente tem que saber também refinar esses dons, né? Trabalhar muito bem eles. E eu queria que você contasse pra gente como é que você começou, como é que você passou por tantas agências, como é que foi essa sua caminhada, o que mais te marcou? Conta pra gente. Na verdade, eu vim para São Paulo com meu irmão mais velho, que é Nizam Guanais. Meu pai morreu muito cedo, então meus irmãos Nizam, Joaquim e André são as minhas referências paternas. Nizam é um gênio da propaganda mundial e foi o cara que me ensinou. Foi meu primeiro pai e meu primeiro mentor. E a gente veio para cá pela DM9 e a DM9 foi a minha escola, né? E lá, muitos dos grandes nomes da publicidade brasileira passaram por lá. Marcelo Serpa, Alexandre Gama, Júlio Anderi, Sérgio Valente, que foi o presidente que eu mais trabalhei lá dentro do grupo. E durante um momento, a DM9 virou o Grupo ABC. Então teve mais de 20 empresas juntas. E aí eu tive a felicidade de trabalhar com praticamente todos eles. E aí chegou num determinado momento que eu senti que eu precisava me testar. Todo mundo dizia, pelo fato de eu ser Guanais, que eu jamais conseguiria ir trabalhar numa agência concorrente. E aí eu comecei a trabalhar para ir trabalhar no maior concorrente do meu irmão, que era a Macan Erickson, que era o Jens Olsen. Era um viking, um homem genial, um homem à frente do seu tempo, um grande businessman e um grande visionário. Na época ele tinha a Coca-Cola e as grandes campanhas mundiais eram da Coca-Cola. E eu fui vice-presidente da maior concorrente da minha família, do meu grupo. E foi uma coisa muito fantástica, que eu trabalhei com Festival Caro Preso, eu trabalhei com pessoas incríveis que eu admirava. E no pleito do meu maior concorrente, eu aprendi coisas inacreditáveis e intangíveis. E de lá eu fui para a JW Thompson e fui vice-presidente lá, que também era outro grande concorrente da minha família e do meu grupo. E essas experiências, eles moldaram a minha maturidade, né? E aí eu voltei para casa mais confiante, mais potente e amplificando a minha personalidade, a minha compreensão sobre o mercado de propaganda. Então eu olhava o marketing, a publicidade, a propaganda, evento, digital, PR, né? Estratégia, e isso é a convergência de todos os signos. E ter trabalhado com toda essa biodiversidade de pessoas geniais foi fundamental. E voltar para casa e receber o abraço do seu irmão mais velho, que você tem como pai, e dizer, pô, você fez um caminho. Isso foi importante, porque a gente tem a maturidade profissional, né? Sim. E isso foi legal porque eu trabalhei com muitas marcas, com muitos estilos, com muitas personalidades, com muitos egos, com muitos
diferenças estruturais, e tudo isso gerou uma amplificação e uma compreensão de algo que eu nem imaginava. E olha que interessante quando você traz isso, você comentou até a palavra ego. Quando a gente está em grandes empresas, em multinacionais, em grandes agências, tem todo um trabalho de cultura empresarial que você acaba entendendo e acaba te moldando. Você falou da maturidade. Muitas vezes a gente vê os jovens já começando a executar um negócio, mas não tem aquela maturidade, estrutura. Não tem aquela. E já quer sair como CEO, já quer sair executando, já quer ser o dono de tudo e dono da verdade, né? E você trouxe assim uma mensagem tão rica de, poxa, eu levei para o meu irmão mais velho o quanto eu amadureci, o quanto eu construí, o quanto eu fui trazendo de bagagem, né? E que é uma pessoa que você muito admira, já deu para sentir aqui logo no início. E fica muito claro, você que está nos assistindo, olha a mensagem que o Nizam trouxe aqui. Que o Nizam trouxe não, que o Joca trouxe. Olha eu, tá vendo? Ó? Até já confundi, porque ele falou do Nizam e aí... meus irmãos... Nizam é o mais conhecido, mas André é um grande médico e Joaquim, que é um engenheiro, ele fez a decodificação do DNA, ele é um dos irmãos mais geniais, né? Eles dois são 3 pessoas muito diferentes, mas são pessoas muito geniais. Então eu tive a sorte de ter 4 pais. O meu pai 4, então tá bom. Você já levou para os 4, então. Meus 3 irmãos, né? Meu pai eu conheci muito pouco, ele morreu muito cedo. Então, essa estrutura triarcal foi muito importante para mim, porque Nizam é um taurino, André é um leonino e Joaquim é um virginiano. Então, eu brinco que a primeira é tchan, a segunda é tchan e a terceira é tchan, 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 tchan. Ai, adorei. Olha que legal, gente. E é gostoso isso da família, né? A família gente, é uma todos temos incrível. Personalidades muito fortes, mas é maravilhoso, porque o que a gente cresce vivendo junto deles... A gente sempre briga muito, porque baiano a gente ama muito, mas a gente tem um opinião muito forte, né? Tem uma famosa frase que baiano não nasce, estreia. Então são 4 estreadores. Então um quer mandar e cuidar mais do que o outro. Então acaba tendo essa testosterona ambulante. Mas isso é fantástico. Eu sou muito apegada aos meus irmãos também. Nós temos o nosso grupo de irmãos, onde a gente discute temas da família ou nossos eventos. A gente tem uma cumplicidade muito importante. Cada um nas suas características, que faz parte, e a gente acaba se complementando. E é muito, muito, muito bom, isso é muito rico. Acho que a família é um meio fantástico da gente também evoluir como ser humano. Mas vamos voltar aqui um pouco mais sobre o tema das empresas. Você falou da DM9, falou da Macan, da Thompson, do Grupo ABC. Com o Maurício Magalhães, que é um cara genial também, muito incrível. Tinha um sócio do Nizam, que era o Afonso Serra, Sérgio Gordilho, Márcio Santoro, Rei, Tomás Lorente, que já faleceu. Realmente eu trabalhei com as pessoas mais... Duda Mendonça, né? Tudo começou com Duda Mendonça. DM9 é Duda Mendonça 9. Duda era amigo de meu pai. E eu fui trabalhar com Duda e acabamos indo para lá. Ou seja, em cada caminho era um encontro com alguém fantástico. Me conta, alguma coisa que você aprendeu em uma ou alguma delas que você fala, não, isso aqui foi um aprendizado que eu trouxe de lá. Algum aprendizado que você leva para a sua vida hoje? Olha, eu vou te falar, cada pessoa dessa que eu conheci, que eu trabalhei, eu sou um libriano, né? Com ascendente Libra e Lua em Touro. Então, Vênus é a deusa do amor, da amorosidade, dos amigos. Então, eu sempre fiz muitos laços, eu sempre gostei muito, né? Eu tenho tanta história com tantas pessoas, com tantos aprendizados, eu acho que eu fui um cara que aprendi muito com todas essas pessoas, porque eu estava disposto. Eu sempre tive pele seca e as pessoas eram óleos. Então eu sempre fui muito bem hidratado por boas ideias, por bons conceitos, por bons aprendizados. Eu aprendi muito com o outro e eu quis aprender. Então eu tenho tanta coisa que eu posso contar, mas eu acho que tem uma frase que foi a minha mãe. Minha mãe foi uma das primeiras mulheres a se formar em engenharia na Bahia. Ela é da época de 30 e a mulher, hoje ainda é difícil, imagina uma mulher que nasceu em 1930. Sim. Meu pai era médico e era engraçado porque minha mãe chamava Esmeralda e meu pai chamava Sócrates. Era uma pedra preciosa e ele era um filósofo, mas ele era médico e ela é engenheira. Ela sempre disse, vá para São Paulo, sempre seja muito respeitoso, muito amoroso. Bata na porta, mas nunca deixe de entrar. E esse talvez seja um dos ensinamentos mais ícones na minha vida.
porque ele é o princípio da startup, ele é o princípio da inovação, ele é o princípio da transformação e ele é principalmente o princípio de se redescobrir todos os dias. Bata na porta, mas nunca deixe de entrar. E seja respeitoso e amoroso. Porque eu acho que você trouxe tudo agora. A gente tem que trabalhar com respeito com o outro, com as empresas, com as entregas. E quando a gente coloca amor nas coisas, eu acho que elas evoluem muito mais rápido. Com certeza, com certeza. Essa é uma palavra que está muito pouco usada no business, mas eu encontro profissionais, líderes, diretores, muito amorosos. A amorosidade não é necessariamente romântica, Sim. mas ela pode ser uma amorosidade adulta. Ela pode ser uma amorosidade de respeito, de empatia, de compreensão, de retroalimentação, né? Porque a gente se transforma quando a gente se abre para o outro. E o melhor de você trabalhar em muitos lugares e ter muita experiência é essa vivência, de você trocar de almas. E isso é uma coisa que o mercado hoje não está aproveitando. E é bom eu ter 60 anos, porque eu percebo que eu peguei coisas incríveis, mas eu soube aproveitar elas. Perfeito. Eu gosto muito dessa visão de aproveitar jornada. Porque não adianta você já querer, eu já quero chegar, eu já quero ir para tal lugar, sem viver jornada. Porque é isso que vale a pena, é viver a jornada, é como você falou, troca de almas. É tão interessante porque é você ter a empatia com o outro, você entender o outro, você viver um pouco do outro, né? E trazendo isso na jornada é muito importante. Por exemplo, os times que a gente lidera. Você está vivendo um pouco do outro, você tem que entender aquela outra pessoa, você tem que ter empatia e você tem que ser genuíno com o que você faz. Isso faz parte da jornada. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu acho que assim, eu sou um cara, como todo bom baiano, nós somos um povo que tem o diabo no quadril e Deus no coração. Então, eu sou católico, espírito do candomblé do budismo, né? Eu não sou judeu porque é exclusivo e evangélico porque é exclusivo. Mas eu gosto muito. Mas você ajuda eles todos. Não, eu trabalho ajuda com todo mundo. Pediu, ajudando Deus. Dentro. Agora, eu acho que a felicidade não é chegar, a felicidade é o caminho. É o caminho. E eu acho que a liderança é uma forma disso, entendeu? Por exemplo, eu acho que aquele livro, O Hábito e o Monge, sabe, os livros do Dalai Lama, os livros do Espiritismo, até mesmo muito do candomblé, você aprende a liderar, você aprende a compreender. Por exemplo, tem um orixá no candomblé que chama Xóssi, que ele diz que caçador que faz muito barulho não pega nenhuma caça. Isso é um ensinamento de liderança. Então, as religiões, elas podem nos ensinar, porque no final, essa liderança começa de dentro para fora, da nossa microcélula para a nossa macrocélula. E todas as pessoas, elas são animais diferentes, são coisas diferentes. Então, tratá-los como um único segmento é uma não compreensão. E quando você alimenta uma pessoa, ela se transforma em algo imensurável. Então, você vê líderes que têm capacidade de transformar times em Espartacos. Como é que 300 homens resistiram a tanto? Porque tinha uma liderança. Tinha uma liderança. Como é que um homem pegou 12 apóstolos e mudou o mundo? Isso é sobre liderança. Então não é a espiritualidade, a liderança está em tudo. O que a gente tem que ter, não só na publicidade, no marketing, mas nas empresas, mas é esse olhar, essa abertura para uma compreensão. E isso faz toda a diferença. Gente, olha quantos insights valiosos nós tivemos aqui agora. Mas agora a gente vai para o intervalo e já já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Primo Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras no Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Boss Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Primo Albuquerque.
A mentalidade que escala, conecta e transforma. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos para essa conversa que está maravilhosa aqui com o Joca, onde a gente sempre está tendo muitos insights aqui com ele, visões de crescimento. E agora eu quero trazer um pouco para vocês, um pouco desse contexto do marketing hoje, onde a gente olha a explosão da inteligência artificial nos conteúdos, a gente vê como essa revolução está acontecendo e não apenas como uma ferramenta. Como é que as pessoas conseguem comunicar? Como é que você está vendo isso da IA hoje? Do seu ponto de vista, como é que ela tem que ser usada? Eu vou te falar, eu tenho um princípio que eu gosto muito. Ele é meio feio de falar, mas é uma metáfora. A merda de hoje é o adubo de amanhã. Então, o IA, eu acho que é uma grande oportunidade, porque ele faz pesquisas em 90 países. Você consegue levantar muita informação, muito conteúdo, muita imagem, de uma forma simples e barata. Eu não acredito que o IA venha substituir a criação, mas ele pode ser um powerhouse para a criação, para a estratégia, para a apresentação. Ele é, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais poderosas que já foi inventadas e ela pode ser seu grande parceiro empresarial. Quem tem medo de usar o futuro, perde a oportunidade no presente. Então, eu tenho uma visão completamente diferente do IA. Eu acho que é uma oportunidade fantástica para as empresas, para os profissionais. Por exemplo, você já tentou estudar IA, inglês, espanhol, corrigir seu texto, procurar saber quais são as tendências mais modernas de pintar a unha, ou de extrair cravo,
ou de lavar a cabeça, ou mesmo de sua alimentação, se você é vegano, o IA traz tudo isso. Ele é acessível, ele é rápido. E você tem vários ensinamentos de como aproveitar o IA. Eu vejo uma grande oportunidade. Agora, se você olhar o IA como concorrente do ser humano, desculpa, você está perdendo a oportunidade da história. Nada vai substituir o humano. O que vai é todo o trabalho de estruturação, de amplificação, de mecanicidade, ele substituirá. Isso graças a Deus. Então, tem muita gente ganhando dinheiro com IA. Então, em vez de ir contra, respire a favor. Então, eu vejo o IA como uma grande oportunidade para você estudar, para você aprender, para você compreender, para você melhorar o que você sabe e para você buscar o que você não sabe. Aquilo que você não já pensou, já tentou perguntar para o IA, o Claude, por exemplo, que eu adoro, o Gemini, o GPT, suas dúvidas, seus medos, suas intranquilidades. Cara, você vai se surpreender. É fantástico. Outra coisa, alimente ele. Você tem que alimentar a inteligência ele, tem que artificial, construir isso. Então, eu vejo como uma grande oportunidade. O que eu acho que está acontecendo é que nós estamos no mercado de commodities. Está todo mundo fazendo tudo igual. E aí acaba indo para a guerra de preço. As pessoas não têm inovação, diferenciação ou uma construção de branding. Então, isso não tem a ver com o IA ou com a realidade do mundo moderno. Isso tem a ver com copy e paste. Copia e cola. Copia e cola. E isso aí é um outro problema, tá? Você olha na parte de propaganda, você não vê campanhas incríveis. Você olha na parte de estratégia, tem coisas muito boas, mas é muito pouco. Então, o que está faltando não tem a ver com o que está acontecendo, mas talvez tenha um momento em que é o ciclo de ondas. As coisas sobem e depois elas descem. Eu vejo uma grande oportunidade para quem quer pensar diferente, para quem quer analisar, principalmente para quem quer estudar e quem quer planejar. Então, talvez eu seja utópico, talvez eu seja extremamente positivo, mas eu não vejo isso. Eu vejo amigos meus de 60, de 50, de 70 fazendo coisas incríveis e vejo amigos de 30 fazendo mediocridade. Então, não é etarismo e não é juventude. É o princípio de trabalho, estudo e foco. Você sabe que você falou de planejamento e a IA realmente ajuda muito no planejamento. Eu comecei a estruturar um modelo de negócio e fui pedindo alguns insights da IA com relação ao que eu tenho hoje como background. Porque era uma coisa que, assim, se eu tivesse que pensar e parar e pensar, eu já esqueci algumas coisas. Não, ela tem toda a minha estrutura, ela conhece o meu ecossistema, ela já sugeriu onde eu poderia conectar uma ponta com a outra. Eu falei, opa, peraí, isso aqui eu não ia pensar. Então, é um estudo, sim, e para planejamento é muito importante. Eu acho que é uma... Agora, claro, por exemplo, o caixa de banco, ele vai ser substituído. Alguns trabalhos mecânicos, alguns trabalhos escalonáveis serão substituídos. Mas isso é o processo de evolução natural das espécies. Acontece em qualquer lugar. Em algum momento do ser humano, nós já tivemos rabo. Depois, como a gente era bípede, não se fez necessário. Então, isso vai acontecer sempre. É a tese, a antitese e a síntese. E nesses processos de construção mundial universal, as coisas tendem a se transformar. O elemento mais importante é o seguinte: se a onda está chegando, se posicione na frente. Porque se você ficar atrás, pode ser que seja um tsunami. Ótimo ponto. E a gente tem que olhar o que está chegando e tentar se posicionar. Muitas vezes a gente coloca algumas coisas que não chegaram aqui na frente e acaba tendo alguns aprendizados porque não era o momento, faz parte. Claro. Mas o que já chegou, o que já está posicionado no mercado, gente, não espera. E outra coisa, olha, estamos todos no mesmo barco, porque quem é jovem não conhece e quem é mais velho precisa se transformar. De qualquer forma, uma transformação que demorava 5 anos, hoje acontece em 1 semana, em 5 dias, em 3. Mas que bom! Nós estamos vivendo what a wonderful world. Um mundo conectado,
Você pode saber coisas novas de Bangladesh, você pode saber do Montenegro, você pode saber do Butão, você pode saber da Etiópia. A África hoje é um powerhouse de tantas Acabamos de coisas. descobrir tanto sobre Cabo Verde agora na própria Cabo Verde, Copa. viva Cabo Verde! Inclusive, a LPA e você está em Cabo Verde. Marrocos, os países africanos estão fazendo coisas incríveis. Viva a Mama África. Ou seja, que bom, tem tanta coisa boa. Agora, o mundo tem dois lados. Tem a merda e tem o adubo. Qual é o lado que você vai escolher? Eu quero escolher o adubo. O adubo, eu quero com escolher certeza. aprender, conhecer, transformar, Seja saber. adubo lá na frente, né? Porque, Com certeza. a segunda opção é envelhecer. Com saúde e qualidade foi uma das coisas que a gente conversou nos bastidores aqui. que Mas muito não é um importante. envelhecer. Eu não estou falando do envelhecer com o tempo. É envelhecer e não querer aprender o novo. Né? Perfeito. A gente tem que aprender a desenvelhecer. A gente tem que aprender a aproveitar tudo que o mundo traz e viver isso intensamente. Minha avó tem 99 anos e ela fala que ela não é velha. Mas ela não é mesmo. E ela não é. Quando uma pessoa diz isso, acredite, ela tem 99, 91 anos, mas ela está vivendo. Tem 99. E de uma forma Vivendo boa, bem. aproveitando, e se exercitando. Eu acho que nunca devemos parar de nos transformar. E o marketing, ele é transformador. É transformação, 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 propaganda é transformação, estratégia, mais do que nunca. Hoje a estratégia é fundamental, essencial e, sem dúvida nenhuma, eu vejo empresas construindo estratégias que eu falo, meu Deus do céu, quem é essa pessoa? Como eu queria conversar com ele? Olha Como eu que queria interessante. ouvir o que ele tem a dizer? Agora, trazendo um pouco desse tema, que a gente pensa em estratégia, mas muitas vezes muitas coisas já estão saturadas. Então, a gente enfrenta uma crise no marketing, inclusive tem Sim, saturação. Excesso de conteúdo, perda de conexão humana. Sim. Como que as empresas podem voltar a construir marcas realmente relevantes? Porque você mesmo falou, Lili, a gente não está vendo tanta publicidade Não. legal assim acontecendo. Eu acho que assim, a publicidade, a propaganda, ela é a ponta final de toda uma história. Quando a empresa não consegue se diferenciar ou se inovar, ou mesmo pensar numa estratégia única, ela se perde no estándar, no igual a todo mundo. E aí começa a entrar a guerra de preço. É o que a gente está vendo. Tá? Você vê empresas que estão cada vez mais evoluindo. Então, por exemplo, se você for pensar bem, a Uber, Airbnb, todas essas empresas não têm ativos. Elas usam o quê? Uma área de todos nós que está disponível. Sim. Então elas pensaram diferente e construíram impérios. E já começaram pensando diferente, porque Já a Uber pensando diferente. começou Por com exemplo, cash burn, por exemplo, Exatamente. totalmente queimando caixa, falou, estou acreditando no negócio, isso vai dar certo. Não tem a E dúvida. deu. Não, você tem uma ideia, agora a Uber está construindo uma linha só de carros com motoristas mulheres. Então, a mulher que bebeu um pouquinho a mais, não quer ir num carro com um homem, pode ter a opção de pegar um carro com mulher. E é mais seguro, às vezes, para a mulher motorista também, que queira essa Exatamente. opção. Então, assim, está em contato com as dificuldades do cliente, está em contato com as necessidades do cliente, prever coisas que o cliente não está pensando agora, mas que está ali já, né? Está ali na mão dele, certo? Então, por exemplo, eu vi outro dia um negócio muito interessante, é um site de compra de dopamina. Então, tem gente que tem compulsão de noite para comprar. Aí o cara criou um site que você vai lá e faz um monte de compra. Só que a compra não acontece. É só para te ajudar a não virar consumista. Eu achei Olha, isso que tão genial. interessante. Eu achei isso genial. Eu fui lá, vi o projeto, mandei uma carta para o cara falando parabéns, olha, eu não te conheço, mas eu queria ser seu amigo. Que ideia maravilhosa. Um monte de gente que eu conheço falou, mas que absurdo, as pessoas deveriam se equilibrar para não ter essa ânsia de compra. Eu falei, amigo, em que mundo você vive? As pessoas não estão conseguindo parar de fumar, não estão conseguindo parar de beber, você acha que elas vão parar essa necessidade de consumir? O que ele fez? Ele olhou a dor das pessoas, de madrugada, as pessoas têm compulsão. Ou para comprar comida, para comprar coisa. Ele criou uma empresa de dopamina. Você vai lá, tem a mesma experiência de compra, só que nessa experiência de compra, quando você compra, você não gasta nada, porque você não compra nada, mas ela te ajuda a não ficar compulsivo. Isso é compreender a dor do outro.
Agora, pensa bem, você acha que alguém diz assim, eu queria ter um site em que eu pudesse ter a experiência de compra, e isso me ajudasse a diminuir a minha compulsão? Não, o cara compreendeu a dor do outro e pensou um projeto. Acho que falta isso, essa psicologia, essa sociologia da compreensão do consumidor, da compreensão das necessidades, das transformações que nós estamos vivendo, porque é tão rápido que talvez 1 ou 2 gerações vá compreender o que aconteceu, porque a que viveu não percebeu. E isso é uma grande oportunidade. Gente, eu fico aqui, eu estou refletindo, eu fico aprendendo aqui com o Joca, porque sabe o que me veio o insight? Eu às vezes paro para fazer compra à noite. Mas por quê? Eu resolvo as coisas da casa à noite. Então eu faço o mercado à noite, que é a hora que eu tenho tempo. E às vezes eu não compro da melhor forma possível, porque eu quero resolver logo. Então eu vou lá, faço toda a compra que preciso do mercado, faço todas as compras das coisas que estão fazendo na casa, porque minhas funcionárias vão deixando em casa, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, porque sobra para a mulher resolver, não tem jeito. Às vezes eu até falo com o meu marido, falo, então você resolve, mas aí ele não resolve, aí eu volto e resolvo. E eu administro 3 casas em compras, assim, casa da praia, ajudo na casa do meu sogro, se precisa de alguma coisa com os meus pais também, eu sou a pessoa que faço. Mas eu vou para resolver. Eu queria algum que me desse a melhor alternativa. Tá aí, olha uma oportunidade. Então, olha a oportunidade, por ser mais a análise efetiva. combinatória de possibilidades. Porque eu vou e eu compro para resolver. Eu não faço Isso, análise claro. de qual é o melhor, porque eu já estou cansada. Poderia ter uma empresa ou um aplicativo dentro de todos os sites que pudesse fazer isso. Por exemplo, você, Lilian, quando eu vi seu chart de trabalho e tudo, você faz 300 mil coisas. Eu, inclusive, quero um dia vir aqui para entrevistar você. É LPA você. Ai, topo. É eu entrevistando a Lilian. Topo. Gente, ela tem um aguardem esse charter episódio. aqui Aguardem que esse tem episódio. quase 3 mil empresas que ela trabalha. Eu fico pensando, gente, será que ela dorme? Como será ela, hein? Eu acho que ela acorda, veja bem, ela Eu não está trabalho, relacionada a eu conecto. 80 startups, ela está relacionada a 16 empresas que ela construiu, e ela está a 300 pessoas que ela faz de monitoria. Eu fico pensando, gente, será que ela dorme? Será que ela vende a hora? Entendeu? Então, isso, na verdade, a oportunidade está no problema. Se você achar que o problema é um problema, você perdeu a oportunidade. Porque o universo, o mundo e a vida pagam para quem é solucionador. Seja um solucionador, porque o que tem de gente criando de problema não dá dinheiro. O que dá dinheiro é solução. Sim. Seja solução, seja oportunidade, seja boas coisas. Olhe para a vida como um desafio. Eu adoro aquela Munizam, meu irmão, é muito engraçado. E meu irmão André e meu irmão Joaquim. Eles são 3 solucionadores. Eles recebem a porrada e eles ficam pensando assim, Adoro essa música. Eles são essas pessoas. Então eu fui criado num ambiente de baianos solucionadores. Então toda vez que vem um problema, claro, no primeiro 5, 10 minutos eu fico preocupado e tal. Aí depois entra aquela musiquinha. Tarará, tarará, tan, 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 tan. Então a vida é tarará, tarará. O que você vai fazer da sua vida? Solução. Não dá para focar no problema, você tem que focar na solução. Eu também acredito muito nisso. E também não pode viver na preocupação. Eu sempre falo, tem uma preocupação, está preocupado? Transforma num problema. Isso. Aí, porque problema tem solução. E aí você vai atrás da solução do problema. Não, eu estava vendo, a Prefeitura de Salvador fez uma coisa muito legal. A Madonna lançou uma música eletrônica recentemente e o tema que a Madonna usou foi um véu rosa, né? Ela é uma mulher de 80, 60 anos e ela está também falando sobre o etarismo. E está quebrando mais uma vez, mais uma montanha de preconceitos. E ela está falando, quando você tiver problema, vá dançar. Eu acho que a Bahia já aprendeu isso, porque a gente vive isso intensamente, né? E é exatamente isso. Quando você vai dançar, você acaba pensando na solução, que é o ócio criativo. Então, eu fiquei muito feliz de ver a minha terra, que é Salvador. O mundo inteiro celebrou a Madonna, mas nenhuma cidade do mundo fez uma homenagem à Madonna. A Prefeitura de Salvador fez um post em que ela bota o elevador Lacerda com o véu da Madonna. E aí mostra, bota a música da Madonna. E a cidade de Salvador foi a única cidade no mundo que homenageou a Madonna. Então, ou seja, ela transformou uma oportunidade num fato e foi comentado mundialmente. Eu tive tão
tanto orgulho da minha cidade, tanto orgulho dessas pessoas que estão fazendo esse projeto, porque é exatamente isso. É você olhar para uma coisa e transformar ele em grandes oportunidades. Isso é tão incrível. E o brasileiro tem isso na alma, isso tem na essência. O povo brasileiro é isso. Um povo que pega 3 horas de ônibus para ir e para voltar e que consegue viver de um salário mínimo e consegue fazer as coisas que o brasileiro tem, nós já temos isso no nosso DNA. É incrível. O brasileiro é um povo que eu também sou extremamente grata por ser uma brasileira, porque é um país onde a gente tem oportunidade e o empreendedor brasileiro é aquele que vai conseguir empreender em qualquer lugar. Toda minha admiração, toda vez que eu conheço um empreendedor, eu falo, porque o cara vai... Assim, ó, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós baianos gostamos de elogiar. E elogio é uma das coisas mais perigosas que existe. Por quê? Porque o princípio é quem puxa o saco, puxa o tapete. E eu vim dessa Bahia generosa, amorosa, né? Então, mas isso é uma coisa muito boa do Brasil, né? A gente faz sempre um turnaround. De algum jeito a gente consegue mudar e resolver. Gente, mas agora a gente vai para o intervalo e já já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Prima Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras no Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Boss Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Prima Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar.
facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos para essa conversa incrível aqui com o Joca. Joca, você construiu uma reputação incrível. E para construir uma reputação, parece ser algo muito mais difícil até do que ter audiência. Eu queria que você trouxesse para a gente como que uma marca consegue manter credibilidade em um ambiente tão acelerado hoje e digital. Olha, eu até sou uma marca tímida, mas eu acho que, como eu trabalho em várias áreas e com várias empresas, o boca a boca talvez seja o meu maior construtor. Eu sempre fui mais de back-office, né? Aí quando eu saí do DM9, eu percebi a necessidade de construir um pouco mais de reputação. E acho que o que você concretiza e o que você constrói, sem dúvida nenhuma, é um legado do boca a boca. Porque muitas empresas são incríveis, mas são difíceis de lidar, são inflexíveis, são problemáticas e são extremamente caras. Então, achar um produto fácil, replicável, escalonável e solucionador cria uma reputação. E, principalmente, você se atualizar, porque o mundo tem uma atualização constante. Então, eu acho que a reputação é uma construção de resultado com flexibilidade. Acho que são dois elementos extremamente importantes. Eu acredito até que, no ponto de vista de construção de reputação, eu até sou um pouco fraco diante de todas as pessoas que eu conheço, porque eu não faço isso com tanta veemência. Mas eu acho que essas duas características em mim, essas três, que é inovação, resultado e flexibilidade, talvez me ajudem a construir um patrimônio de marca positivo. Não muito explanativo, mas muito concreto. Excelente. Na sua opinião, quais serão as características das empresas que continuarão relevantes nos próximos 10 anos? Olha, é uma pergunta muito boa e uma resposta muito complexa. É porque 10 anos é muito tempo, não, é muito antigamente tempo, não era, né? A cada 3 anos o mundo vive uma revolução. Então vamos dizer que nós vamos viver 3 grandes ciclos. Primeira coisa, compreender o consumidor, entregar soluções, resultados escalonáveis, replicáveis e amplificáveis. Segundo, compreender e antecipar tendências, futurologias e transformações. A nossa sociedade está transformando muito, né? Então, antecipar coisas torna-se fundamental e estrutural. E eu acho que a quarta coisa é criar um time. Muitas empresas têm um formato piramidal, elas são de um faraó, né? De um deus, de um gênio. E hoje eu vejo cada vez mais a tábua redonda do Rei Arthur, né? Que é a gestão participativa. Eu acredito mais em empresas com gestão participativa, em que o time, né, é mais poderoso do que uma única figura. Claro, sempre nasce de um grande líder, de um grande visionário, mas construir... eu gosto de mergulhar e eu tenho uma profunda admiração pelo tubarão, mas o que eu gosto mais é do golfinho. Eles vivem juntos, eles cuidam de todos os filhos, eles comem 5 vezes mais do que o tubarão e têm uma vida muito melhor. Então eu acredito no mundo do golfinho. Então acho que esse elemento, ele é também muito importante. É uma aglutinação de coisas, né?
São skills, oportunidades, necessidades e compreensão. E principalmente como sua avó, que está 99 anos, 91, 99, e continua dizendo, eu não envelheci. E ela Isso é uma relação para a vida. E uma vez ela assistiu um episódio de uma pessoa que participou e ela falou, e essa pessoa comentou, eu já estou velha para fazer outros projetos. E ela falou, Lilian, diga que aquela pessoa, ela falou o nome, né? Não vou falar o nome aqui, mas diga para ele que ele não é velho. Que velho é aquela pessoa que não quer mais viver, que não quer mais fazer as coisas, porque velhice não é idade. Ela falou, eu não sou velha. Eu continuo lavando a minha louça, varrendo a minha casa, curtindo os meus netos, agora já bisnetos. E é tão interessante isso, como uma visão de uma pessoa mais velha, bem mais velha, que não se acha velha. E está perfeito. Eu acho que assim, tem uma terminologia dos notes, eu tenho 60 anos. Então, notes são pessoas que a partir de agora vão viver uma vida única. Então, por exemplo, um dos meus planos é subir até a metade do Monte Everest. Não vou subir todo porque é mais complexo, mas eu quero ter essa experiência. Então, eu quero ir para a Antártica com o Amir Klink, a Marina, que são meus amigos. Então, eu estabeleci coisas incríveis para esses 30 anos que eu vou ter, porque nós vamos ser uma geração mais do que 30. Que vamos chegar a 100 anos. O Dr. Técio, que Você falou de 150 para mim antes aqui na nossa conversa do bastidor. Eu acho assim, 30 é garantido. Mas assim, o Dr. Técio, que é um grande especialista de células-troncos, ele vai lançar um livro que é O que você faria se você tivesse mais 150 anos. Então, nós vamos ter muito mais tempo para viver. Então, se prepare para ter essa vida incrível. Se prepare para construir esse mundo. E se prepare para passar ciclos de 3 em 3 anos, que daqui a pouco vai ciclos de 2 em 2 anos, daqui a pouco vai ter ciclo de 1 ano, e daqui a pouco vai ter ciclo de 6 meses. E que bom que a gente está vivendo isso. Então, eu acho que isso é sua avó. Acho que o maior exemplo, imagine isso para as empresas. Imagine esse pensamento nas empresas. E olha que importante esse pensamento nas empresas. Por exemplo, eu sou conselheira empresarial, atuo em alguns conselhos, e a gente tem que pensar sempre na longevidade. E a longevidade é a duração da empresa, mas sem a velhice. Pensando de como que ela pode ser sempre inovadora, jovem, por mais que ela tenha tantos e tantos anos. Juventude e longevidade não são excludentes, podem ser complementares. Com a célula-tronco, a gente vai ter essa juventude de novo e vai ter essa longevidade. Agora, o princípio que nos move é o quê? É o que está dentro da gente. É a mentalidade. Então, quando sua avó fala que 99 anos que ela não é velha, ela não é velha. Agora, tem gente que já nasceu velho e tem gente que não sabe aproveitar uma das melhores fases da vida. Porque com 60 anos, você já não está mais olhando para o seu pai, para sua mãe, para sua mulher, para o seu filho. Você está olhando para você. Os 60 talvez seja a melhor fase do mundo para você redescobrir um mundo que é só seu. Então, viva os 60. Graças a Deus que você chegou aos 60 anos e que você pode refazer seus próximos 30, 40 ou 50 anos, mas com esse pensamento de amplificação, que se você delivera ele nas empresas, forma uma amplitude sem limites. Excelente. Você também atua como mentor em startups e também em projetos sociais. Sim. O que você mais gosta de ensinar? O que você está construindo nesse ecossistema? Como você tem ajudado os negócios? Assim, a minha família é uma família a gente veio, Mansur de Carvalho, Guanais Gomes. Mansur é árabe, Carvalho é judeu, Guanais é índio e Gomes português. E o nosso bisavô era africano, era negro. Então, na minha casa, a gente sempre leu muito, né? Minha mãe ensinou a gente a ler, meu pai também. Nós éramos de uma família de origem humilde. E eu nasci no Pelourinho e eu estudava no Colégio Marista, que era um colégio de alto nível na Bahia. E, graças a Deus, todos fomos bem-sucedidos. Meus 3 irmãos são expoentes nas áreas dele, então eu tenho referências dentro de casa muito importantes. E quando você chega aos 60 anos, você olha para tudo isso com muito amor e muita paixão. Eu acredito que a nossa responsabilidade é do tamanho dos nossos privilégios. Então, desde que eu tenho 20 anos, eu trabalho com o terceiro setor. A DM9 foi uma agência icônica, porque a gente fez campanhas como o Sou da Paz, do movimento negro, do movimento LGBT, do movimento contra o racismo, contra o feminicídio.
Se você for olhar a história da DM9, independente dos grandes clientes que eles tiveram, ela teve uma participação social e cultural fundamental. Por quê? Porque nós nascemos de uma mãe e de um avô que eram comunistas. Meu avô era comunista, minha mãe era comunista e meu pai era da extrema-direita. Meu avô era ateu, minha avó católica fervorosa. Meu avô era intelectual e minha avó era analfabeta. O que a gente aprendeu com isso no peronismo? Diversidade. Que os antagonismos não são irreconciliáveis. Onde houver a liberdade, onde houver o respeito, há uma construção. Meu avô era um intelectual, era ateu, minha avó era católica fervorosa, minha avó era devota de Nossa Senhora. E todos os dias, 6 horas da tarde, meu avô falava assim, Helena, está na hora da vela. E aí eu falava, mas vô, você fala que a religião é ópio do povo. Eu acho, mas ela pensa diferente. Então, E ele apoia. isso norteou a nossa vida, Sim. de todos nós, tanto de Joaquim, tanto de André, quanto de Nizam, de todos os meus primos, tanto da família Guanais, quanto da família Gomes, tanto da família Mansur e tanto da família Carvalho. Então, o lado social é inerente para quem tem alma, para quem tem um sentimento de amor à vida, ao próximo. Então, não é filosofia, nem utopia, nem marketing pessoal. É uma concepção fundamental à vida. Porque o que isso nos entrega? Até aquilo que eu te falei da campanha, né? Essa frase eu adoro, que é as mãos que rezam são abençoadas, mas as que fazem são de Deus. Então, tirando o cunho religioso, a nossa responsabilidade é o tamanho dos nossos privilégios. Então, fazer o social é tão bom, nos ajuda a viver melhor e nos ajuda a ser melhor, porque isso ninguém nos tira. O que você construiu, o que você fez, o que você sentiu, o que viveu, a gente vai para uma outra reencarnação, mas a gente leva o conhecimento com a gente. E agora nós vamos para uma dinâmica onde eu vou te falar uma palavra e você pode me responder numa palavra ou numa frase. Criatividade. Tem uma frase do Einstein que eu adoro. Criatividade é inteligência se divertindo. Publicidade. Publicidade é a alma do negócio, mas também a alma da vida. Branding. Brand é fundamental, é essencial e monumental. Reputação. Reputação é tudo aquilo que você é de verdade e que as pessoas sabem. Inovação. Inovação é o sopro da vida. Deus foi o maior, Deus, Buda, Oxalá, Senhor do Bonfim, Alá, foram os maiores inovadores do mundo. E como filhos dele, nós temos que respeitar o DNA. Inteligência artificial. Inteligência artificial é uma das coisas mais incríveis, mais fantásticas. Eu sou fã número 1. Agora, é assustador. Storytelling. Storytelling, tudo que você leu, que você ouviu, que você escreveu, desde que o homem fez do mundo, desde a arte até a música, é storytelling. A única coisa que mudou são os formatos, os times e os tempos. Mas tudo no ser humano é storytelling. Liderança. Liderança é a coisa mais incrível do mundo. São as grandes figuras do mundo, Gandhi, Steve Jobs, Bill Gates, né? Warren Buffett, né? O Papa, né? Os rabinos. Então, as lideranças, sejam elas em qualquer área da vida, elas são as flores do universo. Propósito. Propósito, eu acho que o ser humano é feito de água, essência e propósito. Futuro. Futuro é a coisa mais encantadora que existe. Saber que temos futuro, saber que construímos o futuro e saber que acreditamos no futuro. Joca, que conversa maravilhosa. Quanto aprendizado aqui com você. Quero te agradecer. Obrigada. Prazer. Quero te entregar um presente aqui dos nossos apoiadores. Obrigado. Aí. Olha só o que foi preparado aqui para você. Obrigado, Feito quero com muito agradecer. carinho. Esse vinho é da Finca Própria. A Finca Própria é a oportunidade de você ter a sua própria vinícola, você ter o seu terroir, seu próprio terroir lá em Mendonça, através de uma propriedade compartilhada. Então tá aqui o @, da Finca Própria. E esse vinho foi personalizado para você. Dá uma olhadinha. Obrigado. Aqui. Nossa, tem meu nome, olha que tudo. Gente, isso é incrível, porque você vai dar ao seu cliente, à sua empresa ou aos seus
seus colaboradores algo que ele nunca conseguiria. Então é uma experiência única. Indico, porque acabei de sentir a força de ter meu nome no vinho, né? Gostou, E literalmente né? eu sou um vinho melhor com a idade. E aí tá com o logo da LPA, ao lado também é da verdade. Antônio Agora Mas, que eu tô vendo. e ao lado do Antônio Mas, que é o enólogo da finca própria lá em Mendonça. Olha, um prazer grande, parabéns, a ideia de vocês é incrível, muito legal. Indico, recomendo, e quando eu beber com meus amigos, que eu não bebo, mas eu adoro beber dar meus amigos, eu vou lembrar de vocês. Excelente. E também aqui a gente tem um presente para... Esse é o Ai, informativo, que lindo. E aí dentro tem um outro presente para você, da Difat. A Difat é uma marca de óculos. Nossa, que lindo! Vou usar muito, né? Até porque sem óculos eu não vivo, né? Nossa, tô bem gato, viu? Obrigado, adorei. Eu que Presente agradeço. lindo, foi um estilo que foi selecionado, mas a Difat faz vários modelos de óculos diferentes. E esse estilo, ela falou, esse estilo vai combinar obrigado, adorei, com obrigado. o Joca. Nossa, adorei, E ainda ganhei presente, só que coisa Tem boa. mais um presente aqui, que é Dux Defender, para te proteger contra germes, bactérias, coronavírus. Esse produto, Joca, deixa eu te mostrar. Você pode passar na mão, no couro, na madeira, em tudo. Eu limpei meu óculos com ele, lembra? é? Eu Você cheguei limpou aqui, o eu limpei óculos com ele. ele? Eu adorei, o cheiro é uma delícia. E a Dux também aqui tá com Olha, a gente. Lilian, eu vou fazer uma proposta. Eu quero vir aqui e agora, aí equipe, eu vou contar com vocês. Eu quero entrevistar a Lilian Tá bom. durante os próximos, contar a história dos 2 anos da LPA com você. E aí eu vou contar para vocês quanto milhares de empresas. Eu não consigo, eu acho que Já ela aumentou não pra tem milhares. 24 horas. Eu acho que ela tem 48 horas. Ela fez algum acordo com os chineses, ela criou uma realidade paralela. Porque não é possível. Eu vou contar para vocês a história dela. 80 startups, é uma loucura, não é possível. Deixa suas redes sociais para as pessoas te acompanharem. Joca Guanais no Instagram e Joca Guanais no Facebook. E acompanhe também o programa LPA e Você pelo nosso site www.lpaevocê.com.br, pelo Instagram, @LPA e Você. Me acompanhe no meu Instagram, @Lilian_Prima_Albuquerque, ou também pelo LinkedIn. E acesse o QR Code que está aqui na tela. Nesse QR Code você vai poder ganhar um e-book gratuito para te ajudar na sua jornada de desenvolvimento e também a concorrer prêmios do LPA. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.